Olá, seja bem-vinda a mais um dia, o 11º dia do nosso jejum e oração, para vivermos o novo de Deus na nossa vida amorosa. E eu quero profetizar, eu profetizo o novo de Deus chegando em forma de milagres, chegando em forma de boas notícias, chegando em forma de boas oportunidades, de conexões extraordinárias. Te pedimos, Deus, que o Senhor libere o teu favor, toca-nos, Senhor, com o teu poder e que a tua presença, a presença do Espírito Santo não nos falte, mas que ela seja presente em nossa vida cada segundo, cada minuto aqui, Senhor, nessa terra. Também oramos para que o Senhor nos livre de todo mal, de toda maldade, de todo plano do inimigo. E guarda, Senhor, guarda teus filhos, guarda tuas filhas, guarda os nossos filhos também, Senhor Jesus. Guarda o nosso futuro marido, guarda a nossa vida debaixo da tua potente mão e pedimos a sabedoria divina para tomar as decisões. Pedimos clareza para o nosso propósito e pedimos o Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale conosco, nos conduzindo, nos ensinando em nome de Jesus. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Amém? Quero começar te pedindo para compartilhar agora essa oração com as amigas solteiras ou que estão divorciadas, as que estão sem namorado, né? E que querem casar. Olha só, a palavra de hoje está em 2 Coríntios 12:7, que diz assim: E para que não se exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse: A minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Saber ouvir a Deus é vital. E nós devemos entender que muitas vezes Deus vai nos dizer não. Talvez você queira ouvir um sim, um ok. E Deus diz para você não. A Bíblia disse ao apóstolo Paulo, esse homem incansável que pregou o evangelho em muitos lugares, que suportou, que foi provado, venceu até mesmo os apedrejamentos, naufrágio e tantas outras coisas. Esse homem orou ao Senhor para que o Senhor tirasse dele uma enfermidade. A Bíblia diz que era um espinho na carne, um mensageiro de Satanás esbofeteando ele. Ele orou e ele disse: Senhor, tira de mim isso. E o Senhor disse a ele: A minha graça te basta. O apóstolo Paulo teve experiências com Deus sobrenaturais, foi arrebatado ao terceiro céu, teve visões onde ele ouviu coisas que a Bíblia diz que são inefáveis, coisas que ele não pode compartilhar por inteiro. Mas, então ele teve um ataque contra a sua saúde. Alguns dizem que não era na saúde, era perseguição, era ataque de pessoas, mas enfim, independente do que seja, era um ataque e ele orou. E o Senhor disse para ele: Eu não vou remover isso, porque a minha graça te basta. Você tem sido muito abençoado, então você tem o suficiente em você para suportar esse ataque. Que você tem o suficiente em você e a minha graça te basta. É forte, hein? Como é que nós lidamos quando Deus diz não? Quando não temos aquilo que queremos. Quando você quer muito uma coisa e Deus diz para você não. E sabe por que Deus diz não? Porque Ele está vendo coisas que você não está vendo. Ele sabe o que é melhor para você. Ainda que você diga assim, não, mas eu sei o que é melhor para mim. Nós somos muitas vezes como crianças mimadas, que achamos que sabemos, mas na verdade estamos sendo rebeldes ao plano de Deus, ao destino que o Senhor nos quer dar, para a nossa vida. Se você quiser viver o que você acha que tem que viver, você é livre para viver. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas se você se rendeu ao plano de Deus e ao Senhor Jesus como o seu Salvador, como o seu Senhor, Ele vai colocar no seu caminho apenas o que é melhor para você. Porque você deu o seu coração para Ele. Você disse que queria o plano dele, a vontade dele sobre a sua vida.
Ou seja, é a vontade de Deus dizendo para você: esse não é o melhor, eu tenho o melhor. Aguarda mais um pouco, seja paciente, confia em mim. É Deus te dizendo. Nós precisamos, amadas, confiar em Deus, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos descansar mais em Deus. Por isso, confiar nos planos de Deus é o melhor caminho para nós ouvirmos a Deus, entender o que Deus está falando através das situações, através dos nãos, através das portas fechadas, porque o nosso Deus não é um Deus de liberar tudo e que diz que não vamos ter mais problemas, não. Ele diz que iríamos ter problemas, mas que todas as coisas Ele estará conosco. E nos conduzindo dessa maneira, Ele nos mostra o caminho, nos mostra que é melhor confiar nele, a depender dele, a esperar por ele a cada dia, a cada manhã. É depender do manar de Deus, é depender do Senhor a cada dia. O limite de Deus é uma prova de amor de Deus para você, por você. Olha só, por exemplo, você tem um apartamento, você tem um filho pequeno em casa. E o que você coloca nas janelas? Você coloca uma rede de proteção, né? E qual que é o objetivo de colocar essa rede de proteção? É a segurança para o seu filho. Aí seu filho vê aquela rede de proteção e diz: puxa, por que está aqui? Por que essa rede tem que estar aqui? Porque é um limite de amor, é um limite de proteção. Entende? Deus estabelece alguns limites na nossa vida para nos proteger. Então, às vezes, estamos chateados com Deus, sabe? Como se Deus não quisesse nos abençoar, como se Deus não estivesse nem aí para a nossa situação. Pensamos que o nosso Deus é insensível muitas vezes. E eu te digo, você tem que ouvir a Deus, saber ouvir, manter os olhos nele, acreditando que as coisas estão andando sim. As coisas não estão paradas como você pensa. As coisas estão andando, mas na maneira de Deus, não na sua maneira. Ouça, Deus, através das circunstâncias. Às vezes, o que acontece é que você não está preparada para a próxima estação. Então, Deus dá uma brecada, sabe, em nós, para que a gente confie nele, cresça um pouco mais e sejamos e estejamos preparadas para o dia da promoção. Só que muitas mulheres não são perseverantes. Eu vejo pelas orações, as pessoas começam um propósito, às vezes elas não conseguem terminar, elas não têm aquela firmeza, sabe? Durante o dia elas estão confiando no Pai, de noite não. Ou seja, se nós olharmos bem para dentro de nós, nós vamos ver que Deus quer nos abençoar. Mas nós é que não somos coerentes com a nossa fé, com a nossa confiança no Pai. Algumas mulheres dizem: eu estou jejuando, eu estou orando, estou sendo fiel a Deus e não vejo nada mudando. O que mais eu tenho que fazer? Hoje Deus te diz: suportar. Essa é a resposta do Senhor para a sua vida. Suportar. Ficar firme com Jesus. E se você permanecer na rocha, você vai ver Deus operando um milagre na sua vida, mas tão grandioso, tão poderoso, que vai ser um testemunho, não só para você, mas para todos que estão ao seu redor. Você crê nessa palavra profética? Amém? Então declare aqui, nos comentários: eu creio no Cristo Jesus. Vamos orar? E coloca também nos comentários o teu pedido de oração. Deus já está agindo, amém? Eu sou tão feliz de estar aqui compartilhando sobre algo que muitas de nós enfrentamos, que é a dificuldade de ser perseverante nas coisas de Deus. Às vezes parece que quanto mais oramos, mais desafios nos aparecem, não é mesmo? É como se as assombrações quisessem nos desviar do caminho. Eu também já passei por isso. Tem dias que a gente se sente tão desanimada, como se as bênçãos de Deus estivessem tão distantes de nós. Mas eu quero lembrar para você que isso é normal. A vida cristã é cheia de altos e baixos mesmo. E é exatamente nesse momento que precisamos nos apoiar umas nas outras. Eu tenho um espaço onde a gente pode conversar sobre tudo isso de uma forma mais profunda. É como um grupo de amigas que se reúnem para compartilhar experiências, desafios, vitórias. Eu chamei de Enquanto Não Caso, porque eu acredito
que enquanto estamos nessa fase, podemos crescer muito e viver as bênçãos de Deus aqui e agora. Se você sente que precisa de um apoio extra para ser mais perseverante e viver as promessas de Deus, eu adoraria te convidar a conhecer mais sobre a minha mentoria. Não é um lugar onde eu vou ganhar dinheiro, é um convite para estarmos juntas nessa jornada, te fortalecendo e te desbloqueando daquilo que te impede de viver o amor que Deus tem preparado para você. É só me chamar lá no Instagram, vai ser um prazer conversar com você. Agora deixa eu orar por você também. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Eu oro, Pai, pedindo ao Senhor um milagre sobre cada pedido de oração, sobre cada necessidade dessas mulheres. Senhor, para que o novo de Deus toque na vida dessa mulher, em nome de Jesus Cristo, que os laços sejam cortados, que as amarras sejam desfeitas e que toda a ação maligna seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. O Senhor remova os pesos hoje, Deus. O Senhor remova os fardos. Que o Senhor dê um dia novo para essa pessoa que está aqui. Eu oro para que as misericórdias do Senhor venham cercar a nossa vida, a vida de cada uma que está aqui. E pedimos, Senhor Jesus, perdão, Senhor, por todas as vezes que não sabemos te ouvir, por todas as vezes que temos dificuldade de ouvir a vontade do Senhor na nossa vida. Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer na nossa vida. Livra-nos também, Senhor, do mal, livra-nos do laço do inimigo, livra-nos daquilo que é contrário, no nome de Jesus Cristo, e da vida, Pai, da vida a essa mulher que está sem vida, Pai. Eu oro pela restauração total e completa das emoções dela. Eu oro para que haja casamento. Eu oro para que haja mais famílias sendo formadas, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que o poder de Deus traga a restauração, traga a reconstrução, que todo tipo de ação maligna para separar relacionamentos, para causar divórcio, caia por terra na autoridade e no nome de Jesus Cristo. Mulheres, Pai, que se sentem um vazio, que se sentem tristes. Mulheres, Pai, que estão abatidas, pessoas que estão sem alegria, que elas comecem a confiar no Pai. Que a presença de Jesus se manifeste a ela agora. Toque-as, Pai, com o seu poder. Aquelas que estão pedindo ao Senhor para que o Senhor toque sua vida. Toque-as, Pai, com o teu poder, com a tua graça, Jesus. É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. A graça do Senhor nos basta. Amém.